Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, bem-vindos ao B2 Cursos Jurídicos. Professor Sérgio Brito na área, Direito Administrativo, nossa matéria. Pessoal, estamos vendo aí os pontos de Direito Administrativo. Terminamos o primeiro item, que é o item dos princípios da administração pública, regime jurídico administrativo. E nesse item agora, nessa videoaula de agora, nós começamos o ponto organização administrativa, onde vamos estudar administração direta, indireta, as entidades que fazem parte da administração indireta. Vamos estudar também órgão público, ok? Toda essa estrutura administrativa que nós vamos estudar. Vamos lá para a tela para a gente já verificar o que vem a ser a organização administrativa. Veja só, pessoal, quando nós falamos em organização administrativa, temos que pensar que isso é o modo como o Estado, né? Estado aqui, entenda-se tanto a União como o Estado, o Distrito Federal, o município, né? Ordena e distribui as diversas funções administrativas entre os diversos entes personalizados, ou seja, diversas entidades, órgãos públicos que compõem a administração pública. Veja só, quando se fala em organização administrativa, é como que o Estado aqui no sentido amplo, né, pessoal? Lembrando que o Estado brasileiro é um Estado federativo, então nós temos União, Estado, município e Distrito Federal. Nós temos aquela descentralização política, né, onde cada ente estatal vai ter a sua própria administração pública. Então, a organização administrativa é a forma como essa entidade, como o Estado, vai distribuir as atribuições, as competências, né, atribuições legais, competência, entre as várias entidades que fazem parte dessa administração pública, pode ser entidade da própria administração direta ou da indireta, e entre os diversos órgãos. Então, isso é que é a organização administrativa. Nós vamos ver que essa organização administrativa, ela se utiliza de entidades, né, e órgãos também. Órgãos não têm personalidade jurídica, viu? Por exemplo, uma secretaria, né? A Secretaria da Receita Federal, o Ministério, é um órgão. O órgão não tem personalidade jurídica, isso é muito importante. Vamos lá para a tela? Veja só, é importante a gente mencionar que existe organização administrativa não só no poder executivo, mas também nos poderes legislativo e judiciário. Isso nós falamos, pessoal, lá no início da nossa primeira videoaula, onde nós falamos que a função administrativa ela é exercida como função típica pelo Poder Executivo, mas também como função atípica pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. Então, quando nós falamos em organização da administração pública, essa organização vai existir não só no Poder Executivo, como também nos poderes Judiciário e Legislativo. Lembrando que o nosso Estado, República Federativa do Brasil, né, que é o nome oficial do Brasil, República Federativa do Brasil, é um Estado federado. Por isso que nós temos várias administrações públicas, em cada entidade estatal dessa vai existir uma administração pública própria. Passamos adiante, pessoal. Professor, qual o modelo atual de administração pública que nós temos no Brasil? Atualmente nós temos a chamada administração gerencial, tá? Fundada principalmente no princípio da eficiência. Então, se cair na sua prova, isso na verdade desde 1998, com a Emenda Constitucional 19, né, houve a adoção no Brasil de uma administração pública gerencial fundada, sobretudo, no princípio da eficiência, ok? Princípio que foi incorporado, né, à Constituição justamente por essa Emenda Constitucional de número 19 do ano de 1998, ok? Vamos lá, pessoal, mais detalhes, mais informações. Nós temos aí muitos assuntos para ver. Pessoal, quando se fala em administração pública, nós temos que entender que esse termo administração pública tem duplo sentido, ou seja, tem dois significados. Vamos olhar aqui quais são eles. Veja só, existe um sentido subjetivo formal ou orgânico e existe também um sentido objetivo material ou funcional. Antes da gente começar, deixa eu logo falar para você aqui de forma direta, para você não esquecer esses termos. Olha só, quando nós falamos em administração pública no seu sentido subjetivo, formal ou orgânico, eu estou falando nos sujeitos da administração pública. Quais são os sujeitos da administração pública? São três. São as entidades, né, que exercem a atividade administrativa, são os órgãos públicos e também os agentes públicos. Então, organização
administrativa, né? Ou administração pública, desculpe, no sentido orgânico, subjetivo vem de sujeitos, né? Subjetivo orgânico ou formal se refere aos sujeitos da administração. Quais são eles? Entidades, né? As entidades que exercem a atividade administrativa, os órgãos públicos e os agentes públicos, tá certo, pessoal? Olha lá na tela. A administração pública, no seu sentido subjetivo, formal, orgânico, refere-se às pessoas jurídicas, ou seja, às entidades, os órgãos públicos e os agentes públicos incumbidos de exercer a função administrativa, pessoal, em qualquer de um dos poderes, lembrando que todos os poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, exercem a função administrativa, então estamos falando aqui nos sujeitos da administração. Quando estamos falando no sentido objetivo, material ou funcional, funcional vem de função, ó pessoal, é a função, é a atividade administrativa. Veja aqui, quando eu falo, agora nós, inclusive pessoal, um detalhe, quando falamos de administração pública no primeiro sentido, subjetivo, formal, orgânico, normalmente se grafa em nome próprio, com a inicial, né, com maiúsculo, administração pública. Normalmente quando se grafa administração pública como se fosse um nome comum, né, sem aí usar a primeira letra em maiúscula, nós estamos falando em atividade administrativa, em função administrativa, sentido objetivo, funcional, né, ou material. Veja, nesse caso, nós estamos falando da atividade administrativa, que se desdobra em algumas atividades, que eu vou falar para você, o poder de polícia, ou polícia administrativa, o serviço público, que é uma atividade administrativa, a atividade de fomento, né, de incentivar a iniciativa privada, por exemplo, concedendo financiamento, subsídios, né? A administração pública faz isso, né? Por exemplo, por meio do BNDES, né, que é um banco de desenvolvimento social, né? Então, nesse caso, é uma atividade de fomento. Nós temos também a atividade de serviço público, prestação de serviço público para os particulares e também o exercício do poder de polícia, além da atividade interventiva, porque o Estado, né, a administração pública, também intervém na economia, seja na forma direta, criando entidades ali para exercer atividade econômica, por exemplo, quando se cria uma empresa pública, uma sociedade de economia mista para atuar ali na atividade econômica, por exemplo, o Banco do Brasil, a Petrobras, né? Ou então a atividade interventiva indireta, que é quando a administração vai fiscalizar ali aquela atividade exercida pelas entidades particulares. Então, olha só, lá na tela comigo. Quando nós falamos em administração pública, nesse sentido objetivo, material funcional, compreende a função administrativa, a atividade administrativa, né? Atividade de serviço público, que eu já falei, de fomento, né, que é o incentivo, polícia administrativa, o poder de polícia, e intervenção administrativa, né? Regulamentação, fiscalização da atividade econômica de natureza privada, e ainda o exercício direto da atividade econômica pelo próprio Estado, né, pela própria administração, naqueles casos previstos no artigo 173 e 177 da Constituição Federal. Então, veja, isso cai bastante em prova, o conceito, né, o significado do termo administração pública. Vamos lá, formal, o orgânico se refere aos sujeitos da administração. No sentido material, no sentido objetivo ou material, objetivo material ou funcional, nós estamos falando da própria atividade administrativa, que pode ser poder de polícia, pode ser atividade de fomento, pode ser também atividade interventiva. Passamos adiante, pessoal, coisas para a gente ver. Veja só, no Brasil, quando a gente fala em administração pública, tá, nós temos que entender que essa administração compõe-se de quê? De órgãos públicos, né, que não têm personalidade jurídica, isso é muito importante, órgãos públicos não têm personalidade jurídica. Professor, o que é isso? Órgão público não é pessoa jurídica. Órgão público, ele não assume direitos e obrigações próprios. Ele não é pessoa jurídica. Um órgão, como nós, seres humanos, né? Nós não temos vários órgãos, coração, pulmão. Então, o órgão é parte de uma pessoa jurídica, tá? Órgão é parte de uma pessoa jurídica do Estado, ok? Então, quando a gente fala em órgão público, ele não tem personalidade jurídica própria. Além dos órgãos públicos, professor, quais são
os outros elementos que formam a administração pública. As entidades jurídicas, ou só entidades, né? São as pessoas jurídicas, são os entes que podem ser de direito público ou de direito privado. De direito público, nós temos autarquias, as fundações públicas, de direito público, né? Fundação de Direito Público. Aqui eu poderia colocar também, pessoal, entidades de direito público, quem? A União, Estado, né? Distrito Federal e municípios, porque são pessoas jurídicas de direito público também, tá? Olha só, importante isso. As entidades estatais, os entes estatais ou entidades governamentais são quem? No Brasil, no Estado Federado, União, Estado, Município e Distrito Federal. São pessoas jurídicas de direito público interno, né? Nós falamos de direito público interno. Porque essas pessoas jurídicas, elas o quê? Elas vão fazer parte da administração direta, tá? Mas elas podem criar outras entidades que vão fazer parte da administração indireta, ok? Isso é muito importante. Lá na tela comigo. Então, União, Estado, Município e DF também são pessoas jurídicas de direito público. De direito privado, quais são as entidades de direito privado? A Fundação Pública de Direito Privado, tá? É uma entidade de direito privado, Sociedade de Economia Mista e as empresas públicas. Olha só, tem uma parte, pessoal, que nós vamos falar muito bem disso quando a gente chegar à administração indireta. Nós vamos falar o seguinte, olha, tem, além da pessoa estatal, ente estatal, União, Estado, Município e DF, esses entes, né, estatais podem criar as suas entidades, a chamada administração direta. Podem criar autarquias, podem criar fundações públicas, podem criar sociedade de economia mista, podem criar empresas públicas. Estas pessoas jurídicas que elas criam, né, que vão formar a administração direta, têm personalidade jurídica própria, distinta daquela entidade estatal que criou essas entidades, ok? Então, muito cuidado. Órgão público não tem personalidade jurídica e essas entidades que nós estamos vendo aí têm personalidade jurídica, né? Algumas de direito público, outras de direito privado. De direito privado, nós temos a Sociedade de Economia Mista, as empresas públicas e as fundações públicas de direito privado. De direito público, nós temos as próprias entidades estatais, União, Estado, Município e Distrito Federal, as autarquias e as fundações públicas de direito público. Isso é muito importante, que a gente, quando entrar aí na parte da administração direta, a gente vai detalhar essas pessoas novamente, ok? Comigo agora, mais informações, que é a diferença básica ali entre a administração direta, também conhecida como administração centralizada, e a administração indireta ou descentralizada. Guarde esses dois termos, indireta ou descentralizada, e a direta também centralizada, outro nome dela. O que é a administração direta? Corresponde à própria pessoa jurídica, política ou estatal, a pessoa governamental, né? União, Estado, Município e DF. Ela é composta pelos órgãos públicos que são ligados diretamente à estrutura administrativa de cada ente de poder. Olha só, fazem parte da administração direta. Quem? Os ministérios, as secretarias estaduais, as secretarias municipais, né, e os órgãos subordinados a ela, dentre outros. Olha só mais uma vez. Quando você pensar no ente estatal, na entidade governamental, na entidade política, pense nessas quatro. União, Estado, Município e Distrito Federal. Porque a nossa República Federativa do Brasil, o nosso Estado, ele é um Estado federado, né? Então, cada uma dessas entidades são chamadas de entidades governamentais, entidades estatais ou entidades políticas. Dentro dessa bola toda, né, imagina lá, você tem a União. Dentro da União, você tem a administração direta da União. Ali dentro, você tem vários órgãos. Olha só, pessoal, se eu fosse desenhar aqui para vocês, nesse cantinho, imagina aqui. Aqui está a União, pessoa jurídica. Só que ela vai estar toda divididinha em órgãos, tá? Os órgãos estão dentro da bolinha, então fazem parte da União também, tá? Então veja, a pessoa jurídica estatal, ou ente estatal, né, como queiram, ela vai formar a administração direta. E dentro dela tem vários órgãos, direta ou centralizada, ok? Vamos agora falar da administração indireta ou descentralizada. Ela é composta pelas entidades com personalidade jurídica própria, criadas para realizar atividades administrativas de forma descentralizada. São as entidades da administração direta, a autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Olha só que interessante.
A entidade mãe, vamos pensar assim, a entidade mãe, entidade estatal, ela pode criar outras entidades que vai fazer parte, essas outras entidades vão fazer parte da administração pública, mas a administração pública indireta. Por quê? Elas vão realizar a atividade administrativa, né? Nesse caso, o ente estatal está realizando a atividade administrativa de forma indireta, porque não é o ente estatal, provavelmente, que está realizando essa atividade, porém ele descentralizou, ele transferiu para uma outra entidade. Que outra entidade foi essa, professor? Uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, nós vamos ver. Inclusive pode ter um consórcio público, né, que é uma outra entidade também da administração indireta, né, previsto em lei especial. Então, guardem isso, administração direta ou centralizada, quais são as pessoas? União, Estado, Município e DF. E com os seus órgãos públicos ali dentro, os ministérios, as secretarias, tá? Agora, quando a gente fala em administração indireta, pensa nas pessoas jurídicas, nas entidades que são criadas pelo ente estatal para exercer esta atividade de forma descentralizada, ok? Descentralizada. Para a tela, então, muito cuidado, isso cai bastante em prova, direta e indireta, né? Ou centralizada e descentralizada. Pessoal, fiz um desenhozinho aí para você entender. Veja só, aqui, né, que eu sempre falo que meu lado engenheiro, né, o desenho e tal, das coisas faz a gente guardar. Então, veja, essa grande bola aqui, ó, é a administração direta. Lógico, se eu pensar aqui na União, né, no Estado, eu não vou pensar em todos aqui ao mesmo tempo, não. Vou colocar aqui só União, por exemplo, né? Aí, se eu quiser colocar Estado, apaga e coloca de novo, tá? Outro. Quem é que pode estar aqui? União, Estado, Município, DF, administração direta. Quem é que forma a administração indireta? Essas entidades aqui de baixo, né? As autarquias, as empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas e os consórcios públicos, que é uma categoria aí à parte, tá? Veja, essas entidades aqui, nós vamos ver, elas estão vinculadas às de baixo, tá? Essas de baixo estão vinculadas a essa de cima. O ente estatal, né? Aqui é o ente estatal, onde eu estou mostrando aqui, tá? Aqui é o ente estatal, ó. Deixa eu mostrar aqui para você, tem um negocinho aqui. Aqui é o ente estatal, ok? Entidade estatal, e aqui as entidades da administração indireta, com personalidade jurídica própria, tá? Elas estão vinculadas a essa de cima, não há hierarquia aqui, muito cuidado, não há hierarquia, tá? Aqui há só vinculação. Deixa eu colocar na canetinha aqui, mais uma vez, para a gente não mudar. Então, veja, pessoal, pense nisso, nessa figura. A administração direta está lá em cima, como se fosse a mãe, né? A nave mãe, digamos assim, e ela cria as suas entidades ali, nós vamos ver como é que se cria, tem que ser uma lei para criar, ok? Às vezes a lei cria, às vezes a lei autoriza a criação. Embaixo nós temos a administração indireta, tá? Não há hierarquia ali, é só vínculo, é só vinculação. Passamos adiante, lá para a tela. Então esse quadro é importante, essa figura, a estrutura da administração pública. Vamos agora estudar a descentralização e a desconcentração. Veja só que coisa, né? O poder público, quando exerce a atividade administrativa, ele pode exercer essa atividade de três maneiras, né? De três maneiras diferentes. Nós vamos aqui trabalhar com os desenhos para vocês entenderem. Ou ele pode fazer, como primeiro momento, a administração centralizada, concentrada. O que seria isso? Seria essa bola aqui, ó. Sem nenhuma divisão interna, só essa bolinha. A atividade administrativa seria exercida por esse núcleo central aqui, tá? Eu vou marcar aqui esse núcleo central da administração, ou seja, nós estamos na administração direta sem divisão interna de competência, não há divisão de órgãos ali, não há divisão interna ali, é um núcleo só. A atividade ela é prestada pelos entes estatais, União, Estado, DF e municípios, né, que são as entidades estatais, de forma concentrada, ou seja, sem divisão interna em órgãos públicos. Não tem órgão público nenhum aqui, não tem divisão nenhuma aqui, tá? Há ali uma concentração. Logicamente, pessoal, que essa concentração, né, a gente estuda, assim, de uma forma, a inexistência de divisão interna, né, do ente estatal, ela é teórica, né? Na prática, ela não existe. Por quê? Na verdade, a administração pública, ela acaba criando órgãos, e aí a gente vai ver, o nome disso é desconcentração, tá? Veja só,
Quando eu falo em administração centralizada e concentrada, é como se fosse um único núcleo, sem nenhuma divisão, ali a entidade estatal, sem nenhuma divisão. Lógico que isso é teórico, porque no mínimo tem que ocorrer divisão em órgãos. A gente vai dentro dessa bola, agora no item 2, tá? Vamos lá para o item 2, a gente vai ver uma administração centralizada, porém agora desconcentrada. Ela não está mais concentrada nessa única bola. Vamos lá para a tela. Olha só, a administração centralizada, desconcentrada, o que nós temos? A prestação ela é distribuída, a atividade é distribuída dentro do mesmo núcleo central da administração. É como se eu tivesse agora, pessoal, aquele círculo que eu mencionei, que é a administração estatal, né? O ente estatal, ele agora já está surgindo ali dentro o quê? Órgãos, né? Parecendo até células, né, de biologia. Então vão aparecer órgãos ali dentro, né? Então está ocorrendo o quê? Uma divisão, né? Uma divisão em órgãos, tá? Está ocorrendo uma divisão em órgãos. Exemplo, a transferência da atividade administrativa para uma secretaria ou para um novo ministério. Imagina, cada novo ministério que vai se criando aqui, ó, você vai fazendo uma desconcentração, criando a administração centralizada, porque ainda está no ente estatal, né? Ainda está no ente estatal, mas agora de forma, veja que é diferente do anterior, que ficou só, né, só o núcleo central, tá? Então tá uma diferença bastante grande. Essa divisão, pessoal, essa divisão aqui, ela ocorre dentro da administração direta, não muda de pessoa jurídica, fica dentro da entidade estatal, ou seja, dentro da União. Eu não criei nada para baixo aqui, tá? Então, veja, pessoal, nessa administração centralizada, eu ainda estou na administração direta, né? Centralizada, né? A direta, eu ainda estou dentro do núcleo do Estado. Porém, esse núcleo começa a se dividir em células, em órgãos, né? Criando ali os ministérios, secretarias e por aí vai, criando órgãos ali dentro, num processo que nós vamos daqui a pouco chamar de identificar, né, como sendo uma desconcentração. Vamos agora para a terceira forma. A terceira forma é a administração que descentralizada. A atividade, ela sai desse núcleo central, lembrando que é o ente estatal, e é deslocada para outras entidades. Por exemplo, vamos supor que criou uma autarquia, tá? Vou colocar o azinho aqui, como se fosse uma autarquia. Aqui é a União, tá? O núcleo central, ele pega uma atividade dela e transfere para essa autarquia, né? É deslocada essa atividade para outras pessoas jurídicas. Pode ser uma autarquia, pode ser uma fundação, uma empresa pública, sociedade de economia mista, que são chamadas de entidades da administração indireta, né? Os particulares, isso aqui é muito importante, pessoal. Muita gente erra isso em prova. Quando um particular também pode receber essa atividade de forma numa descentralização, tá? Numa descentralização. Embora ele não vá fazer parte da administração indireta, embora ele não vá fazer parte de uma entidade da administração, ele atua de forma descentralizada, porque o ente estatal transfere para ele, olha um exemplo, uma concessionária de serviço público, a Oi, né? Telefonia, a Vivo, que atuam aí como concessionária de serviço público de telefonia, na verdade são entidades o quê? Particulares, são empresas privadas, que vão o quê? Exercer essa função administrativa de forma descentralizada. Tá? Quando você vê a forma descentralizada, significa que outras entidades estão exercendo essa atividade e não o ente estatal. Quando eu falo em entidade, pense em pessoa jurídica, tá? Pense em pessoa jurídica. Vamos lá para a tela. Quando nós falamos as concessionárias e as permissionárias, podem também receber a atividade descentralizada, entenderam? Mas, neste caso, não fazem parte da administração indireta. Exemplo, a Oi, a Vivo, a TIM. Estão entendendo, pessoal? Estas pessoas, elas vão exercer a atividade em nome do ente estatal. Há uma descentralização ali, professor? Há sim. Por quê? Elas estão realizando uma atividade administrativa. Por exemplo, ali um serviço público de telefonia, né? Isso pode ocorrer numa concessionária de energia elétrica também, que é uma prestação de serviço público. Então, muito cuidado com isso. A administração descentralizada, o ente estatal pega aquela atividadezinha e transfere para uma outra, o quê? Para uma outra entidade, para uma outra pessoa jurídica, que pode fazer parte da administração indireta
uma fundação, uma autarquia, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, ou então pode fazer parte de ser um particular. Beleza? Vamos lá adiante, né? Temos mais coisas para ver. Agora a diferença de descentralização e desconcentração. Olha só, sempre olhando lá na tela comigo, quando a gente fala em descentralização, eu vou circular aqui esse Ezinho para você. Isso aqui é uma forma de você guardar, tá? E na desconcentração, vamos marcar aqui o O, tá? Por quê? Guardem isso, daqui a pouco eu vou explicar. Olha só, a descentralização, o que ocorre? Há uma distribuição de competência, há uma distribuição de atividade para outras pessoas jurídicas, ou seja, para outras entidades da administração pública ou para particulares. Existe aqui, pessoal, outra pessoa jurídica envolvida, outra entidade. Esse Ezinho aqui é justamente o Ezinho de entidade. Há uma outra entidade envolvida. Não vai haver hierarquia, tá? Por exemplo, aqui é a União, aqui é o aqui no mouse é mais difícil fazer esse S, viu, pessoal? A União e o INSS. O INSS é o que da União? Uma autarquia, tá? Houve uma descentralização aqui, uma outra entidade, né? É uma entidade. Então não há hierarquia, não há subordinação aqui nessa relação. O que existe aqui, pessoal, é uma vinculação, um controle e fiscalização chamado de controle finalístico, tutela administrativa, né? Ou supervisão ministerial. Olha só, descentralização, o Ezinho lá vai envolver uma outra entidade, ou seja, a entidade estatal transfere essa atribuição, transfere essa atividade para uma outra entidade, tá? Para uma outra pessoa jurídica. A entidade é uma outra pessoa jurídica, que pode ser da administração indireta ou para um particular. Ali no caso que nós falamos, olha lá no desenho, vou colocar lá. No caso, eu falei que a União transferiu uma atividade para o INSS, ocorreu aqui a chamada descentralização. Ok, pessoal? Ocorreu a chamada descentralização, tá? Então, muito cuidado com isso. Vou marcar aqui para você. Ocorreu aqui, ó, uma descentralização. Agora, pessoal, quando a gente fala na desconcentração, vou aumentar aqui para ficar mais fácil para você. Na desconcentração, olha o Ozinho, esse Ozinho é de órgão. Há uma distribuição de competência dentro da própria pessoa jurídica. Olha, como é que eu distribuo competência dentro da própria pessoa jurídica? Entre órgãos, né? A mesma pessoa jurídica não muda de pessoa jurídica. Aqui eu tenho hierarquia, há uma relação de subordinação, porque se eu tenho hierarquia, tem subordinação, e o controle aqui, ele é hierárquico. Então, muito cuidado, pessoal. Esse controle aqui, ele é hierárquico. Vendo lá na tela? Não é finalístico, como no primeiro caso. Vamos lá traduzir isso cai bastante em prova. Vamos lá. O que é desconcentração? É quando eu tenho dentro da mesma pessoa jurídica criação de novos órgãos. O O da desconcentração vem de órgãos, ou seja, eu fico dentro da mesma pessoa jurídica, eu só trabalho com órgãos. Órgão não tem personalidade jurídica, porque ele é parte da própria pessoa estatal, não é isso? Quando eu estou falando em descentralização, o Ezinho lá, estou trabalhando com uma outra entidade, uma outra pessoa jurídica. Quer dizer o seguinte, aquela atividade está sendo transferida para uma outra entidade, para uma outra pessoa jurídica. Nós vamos ver daqui a pouco se ele transfere a atividade, se ele transfere só o exercício da atividade, tá? Por enquanto, só guardem isso. Ele transfere essa atividade para uma outra pessoa, para uma outra entidade. Descentralização. Na descentralização, eu não tenho hierarquia, eu não crio subordinação, tenho só vinculação. Na desconcentração, há uma hierarquia, né? Os órgãos vão ser distribuídos de forma hierárquica, ok? Vamos para a tela, pessoal? Nós temos muita coisa ainda para falar. Olha só, agora vamos falar numa classificação que existe, né? Existe uma classificação doutrinária, forma de descentralização. Uma é tradicional, né? Descentralização por outorga e descentralização por delegação. Na descentralização por outorga, pessoal, há a transferência da titularidade e da execução daquele serviço, daquela atividade. Ela só pode ser feita por meio de lei, tá? Normalmente por prazo determinado, e a doutrina majoritária entende que essas pessoas jurídicas que recebem a descentralização por outorga deve ser de direito público, ou seja, autarquias e fundações públicas.
Pessoal, deixa eu só explicar uma coisa aqui. Isso, logicamente, que tem divergência na doutrina, tá? Mas a doutrina tradicional diz, descentralizar por outorga significa o quê? Transferir para essa entidade, né? A descentralização é transferir a uma atividade ou um serviço para uma entidade, ele transfere tudo, toma que o filho é seu, titularidade e execução. É como se eu tivesse um apartamento, quando eu vendo um apartamento, né? Eu vendi um apartamento. Olha, eu não tenho nem posse, nem propriedade mais desse imóvel, não é isso? Eu transferi tudo, a titularidade e a posse. Mais ou menos isso na descentralização por outorga. Transfere tudo. A titularidade, ou seja, o ente estatal deixa de ser o titular daquela atividade e ele transfere também a execução, né? Isso ocorre por lei, tá? E para pessoa jurídica de direito público, essa doutrina aqui que eu entendo que prevalece. Agora vamos para a tela para você ver. Na descentralização por delegação, há transferência só da execução, né, do serviço ou atividade. A administração mantém a titularidade do serviço só para a pessoa jurídica de direito privado, tá? Só pessoa jurídica de direito privado, por delegação, né? Há transferência só da execução. Aqui, pessoal, é como se houvesse o quê? Houvesse aqui, não, um exemplo lá do apartamento. Ao invés de você ter vendido o apartamento, você só alugou, ou seja, você continua sendo titular ainda. Então é mais ou menos isso na descentralização por delegação. Transfere só a execução da atividade, continua com a titularidade, tá? Vamos para a tela. Mantém a titularidade, só vai ser para pessoas de direito privado, essa é a doutrina que eu considero prefeito de prova. Pode ser feita por meio de lei ou por meio de contrato ou ato administrativo. Se for por meio de lei, empresa pública ou sociedade de economia mista que vão receber, é delegação legal, pode ser delegação por contrato, né? Concessão ou permissão para os particulares, são chamados de concessionários e permissionários de serviço público, e pode ser também por autorização, delegação por ato administrativo. Pessoal, é que nós temos, quando a gente fala em delegação, nós temos 3 formas de delegação. Eu tenho a concessão, a permissão e a autorização, tá? O que você tem que entender na descentralização por delegação? O ente estatal, ele não transfere a titularidade, ele só transfere a execução daquela atividade, ele só transfere a execução do serviço, ele mantém a titularidade no seu nome, tá? Mantém o serviço, a atividade no seu nome, mantém a titularidade, tá? Então isso aí é uma classificação doutrinária importante, né? Agora, uma que eu considero bastante importante, principalmente para a prova CESP, é aquela da Maria Silva de Pietro, que é essa que nós vamos ver agora. Olha só, a descentralização, ela pode ser para Maria Silva de Pietro de 3 formas. Existe a descentralização territorial, existe a descentralização por serviço funcional ou técnica e existe a descentralização por colaboração. Vamos lá por cada uma delas. A territorial envolve território, o nome já diz, né? Ocorre quando uma entidade local, geograficamente limitada, é dotada de personalidade jurídica própria, de direito público, com capacidade administrativa genérica. Exemplo, os antigos territórios federais, né? Não existe mais no Brasil. Não existe mais no Brasil. Antigamente existia. O território de Fernando de Noronha, né? Foi incorporado ao estado de Pernambuco. Não existe mais, né? Então, veja só. Nessa descentralização territorial, o que acontecia? Um determinado território, uma determinada área, recebia uma determinada competência administrativa, só tinha competência administrativa, para naquele território exercer determinada, era chamada de autarquias territoriais, né? Os territórios, eles não eram entidades estatais, governamentais, né? Eram entidades administrativas da União, de territórios federais. Não existem mais, né, esses territórios, mas é uma forma de descentralização que a Maria Silva coloca, uma descentralização territorial. Mas as duas que caem mais são essas duas aqui, ó. A descentralização por serviço funcional ou técnica ocorre quando o poder público cria uma pessoa jurídica, olha, ele cria uma pessoa jurídica pública ou direito privado, e a ela atribui a titularidade e a execução. Então, passa tanto a titularidade como a execução daquele determinado serviço, daquela determinada atividade. Só pode ocorrer por meio de lei, de acordo com Maria Silva de Pietro, tanto para as autarquias, como para fundações, sociedade de economia mista e para a empresa pública. Veja só, essa classificação da Maria Silva de Pietro, por serviço funcional ou técnico, ela é muito parecida com aquela tradicional, né, na delegação por outorga, é muito parecida. Só que aqui a Maria Silva de Pietro ela admite, né, que essa transferência possa ocorrer tanto para a pessoa jurídica de direito público como de direito privado. Ela não limita só direito público. E aqui o Estado cria essa entidade, né,
por meio de lei e transfere para ela titularidade e execução. E pessoa de direito privado e direito público pode receber nessa classificação dela. Vamos lá para a tela para a gente ver a última classificação. Veja, a descentralização por colaboração já é diferente, tá? Ocorre quando o Estado, por meio de contrato, aqui não tem mais lei, é contrato ou ato administrativo unilateral, transfere só a execução de determinado serviço público à pessoa jurídica de direito privado, veja só direito privado, previamente existente, conservando o poder público a titularidade do serviço. Então, transfere só a execução. Pode ser concessão, permissão ou autorização do serviço. Veja que essa classificação da descentralização por colaboração da Maria Silva de Pietro, que é um livrinho, né? Está até mostrando ele aí. É um dos livros que eu tenho em direito administrativo. Aí do lado vocês devem estar vendo. Esse livro de Pietro é muito importante, vocês dá, né? Logicamente, dependendo do seu concurso, puder ler, é bom. Ela diz isso, olha, descentralização por colaboração ocorre quando o Estado passa só a execução de um determinado serviço, de uma determinada atividade, para uma pessoa jurídica de direito privado já existente, por meio de ato ou contrato administrativo. Tá? E essa forma de ocorrer isso pode ser por concessão, permissão ou autorização. É muito parecida com a classificação anterior na descentralização por delegação. Né? A anterior é uma tradicional, que veio aí atravessando várias, né, de citações pelos doutrinadores, mas essa aí você encontra no livro da Maria Silva de Pietro, essa última que eu estou falando. Pessoal, vamos lá para a tela. Eu quero já começar aí as questões para a gente encerrar essa videoaula, né? Vai ficar um pouco mais extensa, mas é importante a gente não sair daqui sem fazer as questões, né? Então vamos lá. Como é que esse trem cai em concurso? Como é que isso cai? O professor falou, mais de meia hora e eu não sei como é que isso cai em prova. Vamos lá. Vocês querem fazer prova? Vamos lá. Também quero ensinar vocês a fazerem prova. Olha só, em sentido objetivo, a administração pública se identifica com as pessoas jurídicas, com os órgãos dos agentes públicos? Não, no sentido subjetivo, né? E em sentido objetivo, com a natureza da função administrativa desempenhada. É o contrário, né? Aqui é objetivo e aqui é subjetivo. Ele trocou, tá? Ele trocou as bolas aí. Então está errada. Vem aqui comigo, pessoal, rapidamente. Veja que nós falamos com vocês. Quando nós estamos falando em administração pública no sentido objetivo, eu estou falando da função administrativa. No sentido de subjetivo, lembre de sujeitos. Subjetivo, sujeito. Então, eu estou falando aí sim em entidades, pessoas jurídicas, né? Agentes e órgãos públicos. Beleza? Lá para a tela, sem perder tempo. A questão seguinte. A desconcentração, olha o azinho, vou marcar sozinho aqui. A desconcentração administrativa caracteriza-se pela divisão de competência entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica. Ó, ozinho que o professor falou? Entre órgãos, beleza, certíssima. Pessoal, não vamos errar isso na prova, né? Veja, desconcentração, está ali aquela bola, aquele núcleo, né, estatal, ele começa a dividir internamente, criando órgãos. Órgão não é pessoa jurídica, órgão é parte da pessoa jurídica. Órgão não é entidade, é parte da entidade. Beleza? Vamos para lá. Comigo agora. Certíssima essa. Vamos lá. Olha só, a centralização, agora ele falou centralização, não falou descentralização, consiste na execução de tarefas administrativas pelo próprio Estado, sim, porque é administração direta, né? Por meio de órgãos internos e integrantes da administração pública direta. Bingo, 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 bingo. Pessoal, na centralização, eu estou falando de administração o quê? Direta. O ente estatal é que está exercendo essa atividade. Logicamente que ele pode estar desconcentrado, dividindo em órgãos, mas ele está realizando aquela atividade com esse núcleo central, né? Essa atividade, né, está sendo realizada pela própria entidade estatal. Passamos adiante. Pessoal, veja só. A descentralização por colaboração, ó, Maria Silva de Pietro aí, ocorre, por exemplo, quando a administração pública, por meio de ato administrativo, pode ser ato ou contrato, lembra? Transfere a execução de um serviço a uma pessoa jurídica, mas mantém a titularidade do serviço. Bingo, 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 certíssima! Pessoal, usou a definição da Maria Silva de Pietro, né? Por colaboração, não é a funcional, né, ou técnica que nós vimos, ou por serviço, que aí cria uma entidade, transfere tudo, execução e serviço, execução e atividade,
execução de titularidade. Aqui só vai transferir na colaboração só a execução, mantém a titularidade, né, por ato ou contrato, beleza? Certíssima. Próxima questão. Deixa eu ver aqui, pessoal. Tá. Administração direta inclui as autarquias, as fundações públicas, empresas. Não. Administração indireta. Pessoal, não vou nem comentar, né? Tá errada. Vou colocar aqui. Aqui, ó, é a indireta, tá? Indireta. Tá errado. Vamos lá para a próxima. Vou colocar aqui maior para ficar mais fácil para vocês verem. Veja, a descentralização consiste na repartição de funções entre mais de um órgão de uma mesma administração sem que haja quebra de hierarquia. Olha, quando a gente fala descentralização, repartição de funções entre mais de um órgão, né, de uma mesma administração sem que haja quebra de hierarquia. Bom, primeiro, na descentralização não tem hierarquia, então vai haver quebra de hierarquia, está tudo errado aqui. E não envolve órgão, né? A descentralização não envolve órgão, né? Então aqui há um erro. Deixa eu colocar aqui, perdi aqui a letra. Está errada, né? Repartição de funções entre mais de um órgão não envolve órgão, é entidade, né? A última, a administração pública direta reflete uma administração centralizada, enquanto a administração indireta reflete uma administração descentralizada. Aí sim. Pessoal, vamos comentar isso aqui. A administração direta, ela é uma administração o quê? Centralizada. E a indireta, descentralizada. Ok? Pessoal, vamos parar por aqui. Na próxima videoaula, estou olhando aqui, na próxima videoaula nós vamos estudar a administração direta. Está só conferindo ali o slide. Na próxima aula nós vamos entrar na administração direta. Ficou uma aula um pouco mais extensa, mas não perdemos aí o fio da meada em relação às questões. Pessoal, bons estudos.